Nesse vídeo você vai ver a propriedade display. É exatamente a famosa propriedade display que permite mostrar para nós qual é o comportamento de exibição dos elementos. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né, João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Go! Go, go, go! Então, lembre-se, por exemplo, que nós podemos dizer que um elemento ele tem o display block, display flex, display line block, todos os valores que nós vamos ver daqui a pouquinho no slide, além das três propriedades, dos três valores globais que você já conhece, que é o initial, que vai para o valor padrão, depende do elemento, né? Então, se for o elemento HTML de bloco como uma div, o padrão dele é um display block. Se for uma tag spam, por exemplo, então o padrão dele é um display inline. Se for um LI, é um list item. Se for uma tabela table, a coluna de uma tabela, a linha de outra... Várias tags têm o seu próprio display, mas os displays também existem e você vai ver que dá para fazer uma brincadeira legal aí com qualquer elemento. Não, é sensacional. É sensacional. Você está vendo que aqui no slide está dizendo valores possíveis. Você tem o initial, que volta para o valor inicial do próprio elemento, o inherit, que herda do elemento pai, o unset, que não está aqui, mas você sabe que ele existe para poder excluir, para, né, desabilitar essa propriedade, e o value. O value é uma lista de valores possíveis. Essa propriedade é uma daquelas que tem muitas opções. Então, a gente colocou value porque não daria para colocar todos os valores aqui, porque essa tabela ficaria sem sentido nenhum. Exatamente. Vamos dar uma olhada então em quais são os valores possíveis? Então tá aqui, ó. O mais comum que você vai encontrar por aí, parece que você vai encontrar no mercado na esquina, né? Os arquivos HTML. É o display block, é o mais comum, e também o display inline e inline block. Esses são os mais comuns. Só os três primeiros da lista. Exatamente, são os três primeiros. Só que tem muitas outras opções, como você está vendo aqui. E algumas delas nós temos usado muito em nossos projetos e temos certeza que vai ajudar bastante você. Por exemplo, display flex, display inline flex, display grid. Esses recursos permitem você trabalhar com flexbox, permite você trabalhar com grid layout e assim por diante. Então nós temos ali também o display, os valores possíveis para display, para trabalhar com tabela. Olha que legal. Então, às vezes você pode ter um elemento que não é uma tag table, que pode ter um comportamento de tabela. Olha que sensacional. Sensacional, né, João? Isso aí, a mesma exibição de uma tabela ou de algum elemento de uma tabela. Afinal de contas, quando foram criadas, por exemplo, as tags thead, tfoot e tbody, que não eram tags, né, originais lá do HTML4, você vai ver aí que também foram criados os displays dessas tags. Então você tem aí, ó, o table header group, table footer group, tem lá a table caption para tag de caption de uma tabela e assim por diante. Então a gente vai ver aí cada um dos valores de display nessa aula, como eles se comportam nos exemplos a seguir. Então significa isso que o nosso querido aluno vai ser um especialista na propriedade display também. Também. Olha só que sensacional. SSS completo. É isso aí. Aqui o negócio é sério e você é especialista. Lembre-se também que o display none é um que a gente usa bastante quando você quer ocultar, né? Remover da tela e fazer com que esse elemento não afete outros, né? Exatamente. Vamos para o código. Vamos, por exemplo. Vamos lá, vamos abrir o nosso VS Code, então. Vamos criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de display.html. Ok. Vamos criar aqui o nosso arquivo padrão. Vamos lá. Já vou abrir aqui ele também com o Live Server e vou deixar ele aberto aqui do lado. Esse é um arquivo que vocês vão perceber que ele vai receber vários tipos de recursos para a gente ver cada uma das propriedades, tá bom? Então nós vamos com calma aqui, ó. Vamos criar uma div container. Vamos lá. Ponto .container. Isso. Dentro dela nós vamos criar um H2 só para colocar um título, né? Então, por exemplo, display block, né? Display block. Isso. Legal, então significa que aqui a gente vai fazer algum elemento que tenha o display block, isso. Vou criar uma classe então, chamar block, pode ser? Pode ser. E aqui em cima a gente vai criar o container e vamos criar também a nossa classe block. Isso aí. Opa, ficou block. Como que vai ser o CSS aqui do container? Então, do container, vamos começar com ele. Pode ser com uma margem top, só para descolar um pouquinho do topo. Do topo. Uma vez que a gente vai colocar vários, né? E uma largura 50 VW. Máxima, né? Isso, a largura máxima. Tá, vamos estilizar aqui também já o body. Tá. O body a gente pode usar o display também com flex.
Display flex, ó, o display já sendo usado. Mas a gente vai fazer um exemplo só de flex para explicar, embora você já viu também uma introdução ao flex e vão ter aulas de cada propriedade de flex layout, tá bom? Que não é só o display flex que é usado no flex layout. Vou colocar um flex direction column aqui e um align item center. Assim os elementos vão ficar em forma de coluna alinhados no centro da página. Então tá lá, a gente já consegue ver o display block alinhado ali, né, no centro da nossa página. Joia. Podemos também já estilizar o H2, que a gente vai utilizar bastante aqui. Vamos colocar um font family para ele. E entre aspas, pessoal, você pode colocar o Segoy UI. E a cor dele, vamos colocar o laranja da H-Code, né? FF760C. Beleza, agora o que acontece? Nós precisamos estilizar cada um desses content box que nós vimos aí, esse block, né? Na verdade. Então vamos chamar o ponto block e colocar display block para ele. Display, block. O que nesse caso não vai mudar muita coisa, né? Uma vez, ó, vamos colocar um texto aqui dentro? Isso. Deixa eu ver aqui a H-Code. O que não vai mudar muita coisa, porque uma div, por padrão, ela já tem o display block, né? Exato. Aqui, ó, dá para ver até que sobrescreveu, né? Acho que esse nosso VS Code aqui pode ser até um pouco menor. Ó, ela já sobrescreveu aqui o display block por outro display block. Exatamente. Então a gente pode fazer um teste aqui, ó, num outra tag, por exemplo, uma tag spam. Se eu colocar aqui um spam e escrever H-Code, você vai ver que essa segunda aqui, ó, ela termina o texto exatamente onde está, termina ali a parte azul, né? Onde termina a tag, exatamente onde termina o texto. Já o de cima não, a parte azul vai terminar lá do tamanho do nosso H2. A spam, por padrão, se você vir aqui em Computed, ó, você vai ver que o display é inline. É um elemento de linha. Mas eu posso mudar o display dela, vou adicionar aqui a mesma classe block, para ela também ganhar o display block. E agora você vai ver que o comportamento da spam vai ser exatamente o mesmo comportamento visual de exibição da nossa div. Virou um elemento de bloco. Quer ver um exemplo? Ó, por exemplo, essa spam ali, João, da linha 36, se a gente duplicar ela, colocar umas 3 daí, na verdade, né? Ó, repare que vai ficar um embaixo do outro lá. Agora, se a gente tirar o estilo, dá uma olhada, ó, vai ficar um ao lado do outro. Ficou em linha. Isso, então o display block sempre ele vai gerar uma nova linha para ele. E a gente já pode, inclusive, duplicar isso aqui, esse container. Isso. E fazer aqui o inline, né? Exatamente. Então eu vou criar aqui agora, ó, vou trocar tudo onde tiver block, vou colocar inline e vou criar essa classe aqui em cima também, ponto inline, e criar o display inline. Inline. Que já é o padrão da spam, mas não é o padrão da div. Exato. Dessa forma, veja que agora, nesse nosso segundo container, até mesmo a div ficou na mesma linha dos elementos spam e não ocupou mais a largura inteira, o que fez com que a gente mudasse a exibição, o display do nosso elemento para inline. Demais, né? Vamos fazer agora o inline block, já que a gente tem o inline e temos o block. O que é o inline block? Então vamos lá, vou mudar aqui para inline block. Mudar esses outros 3 aqui também. Vamos criar o nosso exemplo inline block, display inline block. E aparentemente nós temos aqui o mesmo estilo do inline, mas qual que é a diferença então de inline para inline block? É que você não consegue mexer nas dimensões desse elemento. Quer ver um exemplo? Volta aqui na sua classe inline e adicione aqui, por exemplo, ó, cada texto H-Code ele tem aqui de largura 41, certo? Eu vou falar que agora cada um vai ter 60 pixels no inline e também 60 pixels no inline block. Vou salvar. Veja que o inline block respeitou, foi para 60 pixels cada elemento H-Code. Mas o inline, não. O inline continuou com 41, ou seja, mesmo eu aplicando o estilo de 60 pixels, ele foi ignorado, porque esse display ele não permite você mexer na dimensão dele. Então, às vezes, você pode até colocar lá, né, um IDEF, sei lá, numa spam, que já é, né, um inline por padrão, e você fica, meu Deus, mas isso aqui não está funcionando. Aí começa a mudar seu CSS, ficar testando, e não entende por que isso acontece. Exato. Pense, por exemplo, no elemento inline como elementos que você vai fazer formatações. Então, eu preciso formatar, talvez, um texto, uma cor de texto, alguma coisa assim. Agora, se você for fazer dimensionamento, não, eu quero que ele tenha tanto de largura por tanto de altura, mexer com o layout, aí ele tem que ser ou elemento de bloco ou inline block, tá? Essa é a diferença entre esses dois aí. E pensando assim que, mas eu tô mantendo na mesma linha, por que eu já não uso um display flex, um display grid?
Lembra que quando o display inline block foi criado, o display flex e display grid não existiam também, tá bom? Mas não quer dizer que agora o flex e o grid substituem o inline block, porque ele continua existindo também, tá? Isso aí, vamos duplicar mais uma seção aqui do nosso container? Duplicar aqui o último container. Vamos chamar de contents agora. Contents. Então vou trocar aqui agora todos esses aqui para contents. Opa, contentes. Contentes. Como se estivesse assim feliz, né? Exatamente. E aqui eu vou criar uma classe .contentes e o display vai ser content. Contents. Isso. Então o que vai acontecer agora? Ó, nós vamos colocar aqui, dentro desse contents, nós vamos colocar uma propriedade background. Vamos colocar um background aqui de uma cor cinza, talvez, um tom de cinza aí, 333. Vamos salvar. Então, o que vai acontecer aqui dentro do nosso contents, né? Ele vai como que remover toda a formatação desse estilo. Ele não vai aceitar nem a formatação de background e também não vai, ele perde, né, as informações tanto de background quanto também de altura e estilos definidos, né, de dimensionamento. Então ele parece com o inline. Né? O inline também não permite a dimensão de 60 pixels, mas se você colocar o background no inline funciona. Isso. Já no contents você vê que não funcionou, não pega. Exatamente. Então esse estilo ele já vai ser mais indicado quando o conteúdo do elemento precisa existir independente da forma de apresentação. Muito comum também quando a gente está trabalhando com aqueles browsers que são usados para motores de busca, né? Que ele vai fazer a leitura e não está nem aí qual é a exibição que você vai utilizar. Normalmente isso também é gerado via software, né? Às vezes algum sistema que gera a página final e aí você pode usar o display content só para preservar o conteúdo. Isso aí, vamos passar para o próximo. Vou duplicar aqui o meu container e o próximo que a gente vai criar aqui vai ser... Então vamos falar do Flex. Flex. Display Flex. Vamos criar aqui a nossa classe Flex no CSS. Então, .flex vai ser um display Flex. O Flex vai ser semelhante ao que a gente tem do block. Assim como a gente tem o display block e tem o inline block, nós temos o display Flex e tem o inline Flex. O Flex ele trabalha com um container e dentro dele você tem os eixos de linha e coluna. Nós vamos ter uma sessão falando sobre os elementos Flex, assim como já tivemos a parte introdutória. Mas para você usar o Flexbox, a primeira coisa que você precisa ter é o display Flex. Exato, no container. No container. Então, basicamente eu vou ter uma div ou um elemento pi. E aí uma vez que você definiu que o container ele é Flex, os elementos dentro dele serão alinhados como Flex itens. Então nós vamos explicar todas as propriedades e valores que você deve ter para trabalhar com Flexbox. Colocou o display Flex, ele já vai alinhar automaticamente para você. É isso aí. Nesse caso, muda um pouquinho, como o Gloss falou. Então, se você tem um container que é Flex, os elementos que são filhos desse container é que vão ser alinhados como um Flex item, né? E aí eles vão ser essas caixas flexíveis aí de Flexbox Layout, tá? Então, se eu criar aqui, por exemplo, um A, B e C, ó, B e C, eles eu consigo organizar, se eu quero deixar eles em linha, se eu quero deixar eles em coluna. O padrão, você pode ver ali que o padrão já ficou em linha. Mas se eu quiser mudar aqui, eu vou mudar a direção dos itens que são filhos desse display flex, né? Para coluna, por exemplo. E aí você vai ver que, ó, já virou lá A, B, eu coloquei 2 Bs, né? A, B e C. Eles já viraram ali colunas e vão ter outros recursos de alinhamento, de distribuição, de ordenação e assim por diante que a gente vai ver nas aulas de Flex, tá bom? Mas o importante é que existe esse display e ele vai sempre no container, o display Flex. Isso. E aí semelhante, como nós falamos, semelhante ao Flex, assim como você tem o display block, né, por elementos de bloco, nós temos o inline Flex. Então vamos duplicar aqui esse camarada e vamos colocar o inline Flex. Inline Flex. Nesse caso aqui, ó, no Flex, como a gente está usando essas spans, eu vou remover, tá? Eu vou remover daqui também. Certo. Tá bom? Então fizemos o Flex, vamos fazer aqui o inline Flex, criar aqui no nosso CSS .inline Flex display inline Flex. Isso daqui é muito semelhante realmente ao que faz o inline block. Na verdade, ele não vai criar o que a gente chama de flex itens, como se fosse um container. Ele basicamente trabalhará na mesma linha. Porém, os filhos, os elementos dentro dele são alinhados usando flex. Vão virar caixas flexíveis. Exatamente. Mas e o pai? Esse cara,
ele continua block. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, vou pegar esse container flex, os filhos A, B e C, você já viu que são caixas flexíveis. Mas se eu tiver dois no mesmo escopo, veja que o primeiro ocupou toda a linha assim como um elemento bloco. E o segundo também como um elemento de bloco. Então, embora você colocou flex, o container em si ele continua com um comportamento de bloco. Mas se você quiser que esse flex tenha um comportamento de linha, aí você vai usar o inline flex, que os filhos vão ser caixas flexíveis, mas quando você tem duas aqui no mesmo nível... Ah, que legal lá. Fica um ao lado do outro. Ele vai ficar um do lado do outro, ó. Exatamente. Então, você continua utilizando... É como se o block e o inline block tivessem um upgrade. E virassem o flex e o inline flex. É isso aí. Beleza? Bom, além desses dois camaradas maravilhosos, flex e inline flex, nós temos o display grid também. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar o primeiro para ficar antes, assim eu não preciso ficar descendo o scroll, certo? Certo. Então eu vou pegar aqui, ó, vou criar aqui o grid, ó, grid, tá? Certo. E aqui a gente vai criar também o estilo do grid, mudar o display grid. Eu vou pegar só o primeiro item aqui. No caso do grid, a gente poderia fazer até um exemplo bem legal aqui. E o grid, como você pode ver, o comportamento dele aqui, ó, parece um block, porque ele está ocupando aí a área total da linha, né, da mesma jeito que o flex. Porém, lembra que o conteúdo agora vai ser em grade. E o navegador mostra até esse pontilhado aí para começar a mostrar para você como que está a divisão de colunas e linhas. Exato. Basicamente é isso. Lembra que o flex é como se você tivesse só uma linha e uma coluna e você quer especificar se você está trabalhando em linha ou se você está trabalhando em coluna. Já o grid não. O grid sempre vai ter colunas e linhas. E aí você pode especificar da forma que você quiser essas colunas e linhas. E a gente vai ver isso lá nas aulas das propriedades de grid, que tem várias. Exatamente. Além disso, você tem também a mesma ideia do flex e do inline flex. Você tem também o grid e o inline grid. Exato. A mesma ideia. Então, vamos fazer um exemplo aqui com o grid. Dentro do nosso HTML, vamos fazer uma calculadora aqui. Então, vamos lá. Div... Vezes 20, uns 20 botões? Vamos colocar uns 20 aí. Depois, se for menos, a gente tira. Tá. Então, a gente tem o botão AC, que é para ligar, AC, né? Depois, o CE, porcentagem, a barra para divisão. Isso. Aí 7, 8, 9. 7, 8, 9. Então, aqui é o 4. X, não, o X aí. Ah, tá. O X. Isso. Multiplicação. Aí vê 4, 5, 6. 4, 5, 6. O menos. O menos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O mais. O mais. O 0. 0. Ponto. A vírgula. Ponto. Vírgula. E o igual. Igual. Deu certinho. Deu certinho, é 20 mesmo? Rapaz. E aqui no nosso... Ó, veja que por enquanto todos eles estão ali como uma coluna só. Exato. Mas cada um já está numa linha e você consegue ver o pontilhado. É isso aí. Tá bom? Então a gente pode definir aqui que nós vamos precisar de 4 colunas com 70 pixels. Então grid template columns. Grid template columns. Podemos usar o repeat, eu acho que seria legal, né? Abre parênteses, 4,70 px. Certo. Que seria o equivalente a você escrever 70 px 4 vezes. Tá Exatamente. Bom? Você vai ver também lá nas aulas de funções a função repeat do CSS. Então veja aqui, ó, que nós já temos agora aí as nossas 4 colunas, né? De pelo menos 70 pixels, está tentando colocar esses 70 pixels aí. Mesmo assim, não é suficiente as 4 colunas, por isso que gerou as linhas, tá bom? Do nosso exemplo. É isso aí. Então, o exemplo do grid. Assim como temos o grid, nós temos o inline grid. Então vou copiar esse exemplo aqui. É o mesmo exemplo da calculadora. Isso, e vou levar aqui para o primeiro. E aqui a gente vai mudar então para inline grid, né? Nesse daqui. Certo. Nesse daqui. Vamos criar o CSS. Do inline grid. Classe inline grid recebe display, 2 pontos, inline grid. Vou pegar esse mesmo estilo aqui, vou colocar. Veja que aparentemente não mudou nada, você tem o mesmo resultado, a menos que você tenha 2 calculadoras. Exatamente. Então no inline grid, as 2 calculadoras ficariam do mesmo lado se a nossa tela tivesse espaço, como agora tem. Agora, no exemplo de baixo, mesmo tendo espaço, ela não pode ficar no mesmo lado, porque o comportamento vai ser igual de bloco, né? Exato. Então quando a gente vem para cá, veja que a calculadora agora foi para baixo e não ficou do lado como foi no caso do inline grid. Exatamente. Excelente. Beleza, vamos para o próximo então. Eu vou copiar essa parte aqui para a gente aproveitar. Só não esquece de fechar essa div aqui, senão vai quebrar todo o seu HTML. E aqui a gente vai criar agora o display list item.
qual é a ideia do list item? Basicamente, o L e o OL, que são os dois elementos de lista, eles já são um list item. Certo. Se eu colocar aqui, por exemplo, item 1, 2 e 3, 2 e 3, e você vem aqui, você vê que ele tem uma aparência de lista, ele vem com essa bolinha, né? Se for a nossa tag OL, que é uma lista ordenada, ele também vai vir com a aparência de lista. A diferença é que tem os números aqui na frente, né? Esses bulletzinhos aí na frente. Mas se você vir dentro do UL, né? Ó, você tem aqui um bloco e cada item dele vai ser um list item, ok? Que é para ficar com essa bolinha aí dentro desse item. Mas eu posso utilizar esse display em qualquer outro elemento. Então, por exemplo, se eu tiver uma div, assim como o UL ou o OL é um elemento de bloco. E se eu colocar aqui uma span, lembra que a span, ela por padrão tem um display inline. Mas eu vier e adicionar classe list item, que nós vamos criar. Eu vou criar aqui, ó, item A, list item. Vou criar aqui. Vou mudar o display para list item. Veja que o item A já ficou aí com a bolinha. Mesma coisa se eu criar aqui o B e o C. Mesmo que eles não sejam uma tag LI. Exatamente. Mas lembra, se você estiver lá no seu HTML, né, lógico que você vai pensar nos buscadores, tem a parte da semântica, você explicar o que são aqueles elementos HTML na sua página, um elemento de UL, ILI, OL, ILI tem esse peso semântico de passar essa informação de que é uma lista. Exato. Mas com o CSS você viu que você consegue mudar o display de qualquer elemento, sem importar no caso aqui a semântica, e deixar ele com uma aparência de uma lista, assim como o L e o LI. Sensacional, né, gente? Essa propriedade de display, você achava só que era display block, display none, olha quanta coisa. Exato. Bom, tem um outro tipo de display que nós podemos utilizar também, que ele, na verdade, não funciona na maioria dos navegadores atuais. É isso aí. Esse a gente nem precisa criar um exemplo, Não, mas a gente vamos pode só mencionar. a gente pode mostrar ele aqui para você, ó. Então, se você vir no Running, que é o display Running, você vai ver que ele continua funcionando no navegador Internet Explorer 11 e também em todos os Opera Mini. Exatamente. Que são os navegadores que praticamente ninguém mais usa. Então, você usa o IE11? Se você usa, tá na hora de você baixar o Chrome, hein? Pois é. E se você usa o Chrome, tá na hora de baixar o Edge. Se você, por acaso, ainda tiver o Chrome até a versão 31, o Runwin vai continuar funcionando. Mas pode ver que é uma propriedade, um valor de propriedade do display depreciada, que não tem mais. Mas como ela se comportava, né? Talvez você encontre alguma coisa legada, você tá rodando um sistema aí no IE11, né? De um banco, de qualquer outro lugar, e você quer saber como ele funcionava. Então, ele vai assumir um comportamento automático de acordo com o contexto onde o elemento está. Exato. Então, se naquele contexto o seu elemento tiver dentro lá com outros elementos irmãos, que todo mundo é bloco, ele vai virar bloco. Se todo mundo for inline, ele vira inline. Ele funcionava assim. É, a Maria vai com as outras. Exato. É isso aí, mas não funciona mais. Não funciona mais porque já se foi com as outras. Já se foi com as outras. Isso. Agora, além dele, você tem um outro bem interessante também, mas aí o mesmo cuidado que o João falou sobre a semântica, que é o display table, que é para a gente mostrar os elementos em forma de tabela, em forma de células e assim por diante. A gente vai ver um exemplo agora. Mas entra nessa questão, cuidado, porque se eu precisar do peso semântico da tag, então é melhor escrever na tag HTML, table e assim por diante, table, trtd. Mas vamos ver o exemplo aqui. Tenho aqui, eu vou criar aqui um container com display table, obviamente. Quem aqui tem esse display é uma tabela. Exato. Você já viu lá no nosso curso completo de HTML5 como funciona, ou como você cria a estrutura de uma tabela corretamente. Exatamente. Então a gente tem que ter aí o t-head da nossa tabela. Exato. Dentro você vai ter a linha, você vai ter as células que são de cabeçalho, então são THs, né? Exato. Posso colocar aqui, por exemplo, nome, e-mail, idade, por exemplo. Por exemplo. Depois eu vou ter a parte do corpo da minha tabela, que é um t-body. T-body. E aí eu vou ter a linha dentro do corpo e eu vou ter as células aqui dentro. Então, Table por exemplo, data. João, post.com.br e 99 para o vídeo ficar sempre atualizado, né? Eu vou colocar aqui também um tfoot. Eu pensei que você colocou 99 porque era só, né? Uma idade de 2 casas decimais. Pode ser. Ué. Vou colocar aqui, então, por exemplo... Poderia ter, por exemplo... um nome, um resumo, né? É. Um nome, um e-mail... E
e a soma da idade. A soma da idade. Pronto. É. Só para a gente ter um exemplo aqui de uma tabela rodando dentro do nosso HTML. Se você inspecionar o elemento, você vai ver que a nossa tag table já assumiu automaticamente um display de table. A nossa tag thead já assumiu aqui o display table header group. Então, qual que é a ideia desse display? Ele faz aí com que essa primeira linha ela seja destacada, né? Ela tem aqui esse comportamento de inclusive deixar os textos negritos aí, os filhos dela, né? Que na verdade é o que é o TH. Que já centraliza, né? Que veja que o TH, ele é um table cell. Exato. Só que o TD, o display de um TD, também é um table cell. Exato. Então, a aparência é diferente, porque esse aqui é filho de um... thead. Isso, de um thead, que tem o display table header group. Já o tbody, ele continua como table row group, e não tem o head group. O footer, ele vai ter a diferença que vai ser um table footer group, tá bom? Agora todos os TDs, se você viu aí que vai ser sempre table cell, sempre vai ser esse display de célula aqui, né? Que tem um comportamento parecido com um bloco dentro daquela coluna, se existisse uma coluna. Visualmente a gente sabe que tem uma coluna na tabela, mas no HTML e CSS você viu que não existe isso, são só linhas e células, né? E o nosso TR, ele também tem um display table row. Mas como esses displays eles existem para dar essa exibição formatada da nossa tabela, eu posso colocar esse display em qualquer elemento, então? Se esse display está disponível, por que não? Eu posso fazer, por exemplo, uma tabela visualmente, uma tabela usando só divs, por exemplo? Isso daí era a resposta que um aluno uma vez me perguntou. Não que eu seja velho, né, pessoal? Mas eu peguei a época do Tableless, que veio antes do HTML5. Sim. E a ideia era não usar a tabela para fazer... Não pode usar mais tag tabela. Não, para fazer layout, não podia. E aí um aluno falou, como é que eu uso uma tabela sem usar a tag table? Eu quero fazer uma tabela, mas eu não quero usar a tag table, porque na época era moda não usar mais a tag table, né? Porque a tag table era usada para construir layouts. É possível fazer uma tabela sem utilizar as tags de tabela? Sim. Com os displays. Com os displays, mas você está transformando outros elementos no comportamento de uma tabela. Pois é. A resposta é que deveria ser uma tag table mesmo assim. Muito mais simples. Mas tag table é para dados tabulares, não necessariamente para construir layout. Isso. Para isso nós temos o grid hoje, que imita bastante o conceito que a gente tinha. Que tinha na época. Mas olha, vamos ver então como fazer uma div e transformar em tabela. É isso aí. Como esse aqui é o curso completo de CSS, você vai ver que é possível, embora não seja o jeito mais recomendável. Mas é possível e a gente vai ver aqui como. É possível, mas não é provável. Pois é, vou criar aqui uma classe table, que vai ter o display table. É isso aí. Dentro da nossa tabela, eu posso criar, por exemplo, aqui um head para ser o table head, assim por diante. Mas e aí o pessoal que está assistindo a gente aqui no curso, eles poderiam ir lá no Discord da HCode e escrever assim, ó, display table. É possível, mas não é provável. Pois é, então escreve lá no Discord. Vou até fazer melhor, de vez em escrever em inglês, vou colocar aqui, ó, tabela. Certo. Vou criar aqui uma div chamada linha. Certo. E vou criar uma aqui célula. Beleza. Opa, ficou celular. Célula. 3. Parece mesmo uma tag table TRTD. Parece, ó, nome... Só faltou o cabeçalho da tabela, né? Eu poderia também fazer, mas... né? Aqui tá bom já. Já forçamos muita amizade aqui. Verdade. Vou criar aqui, então esse vai ser o João. Esse aqui vai ser João@hcode. E vou colocar aqui a idade 99, tá? Você tem problema com a idade, João? Não, nem. Por que não colocou 100? 100? Pode ser. É porque eu tinha colocado um shard 2 aí. Se quiser saber o que é um shard 2, curso de MySQL. Exatamente. Essa piada é uma piada nerd. Vou colocar aqui, ó, tabela. Então, minha classe. Tabela. Display table. Display table. Table. E eu tenho a minha classe linha. Certo. Que vai ser um display table row, né? Table row. E eu tenho a minha classe célula. Que tem um display table cell. Olha que fantástico, cara. Então veja que a formatação já pegou. Ah, mas por que meu título aqui não ficou negrito? Porque eu não criei o thead. Poderia ter criado. Vou colocar aqui, por exemplo... Cabeçalho. Cabeçalho. Envolvendo aqui todo minha parte principal. Aí você vai dizer assim, ó, se linha for filho de um cabeçalho, então ela recebe o negrito e centraliza a célula. Poderia, mas acho que dá pra fazer mais simples. Ó, se a gente colocar aqui cabeçalho, display, vamos ver se ele vai ficar negrito? Header. Table header group. Table header group. Não fica. Então tem que colocar aí, como o Gloss falou mesmo. Exatamente. Vamos fazer o teste ali, ó. É só embaixo aí mesmo, João? Embaixo desse daí. A gente cria mais um, né?
Então, cabeçalho, célula, né? Célula. Então, toda célula que for descendente de um cabeçalho, Fonte 8. fonte weight 700, né? Vou pôr bold. Bold, beleza. Isso aí. Então tá lá. Você vai ter aqui o mesmo estilo, né? Podemos até centralizar ele também, text align. Pois é, colocar centralizado, que é o comportamento ali padrão, né? Text align center. Isso aí, ó. Ficou igualzinho. Então você vê aqui que eles têm as células, ó. Lá, é como se fosse uma tabela, né? Aqui ó, o nosso cabeçalho, a linha do cabeçalho, as minhas células. Sensacional. E assim por diante. Tá certo? É isso aí. Então, com os displays, você viu que ele existe por causa da tag table, mas você consegue usar em qualquer outro elemento que você quiser. E para finalizar a aula de display com todas essas propriedades sensacionais, a gente pode esconder alguém. Então vamos fazer aqui, ó, display none. Então eu tenho aqui none, Certo? ok? Vou fechar aqui a tag do container. Vou criar aqui uma div que vai ter a classe none. De início, essa classe aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter um width aqui de 100. Certo. Eu vou ter uma altura também de 100. E eu vou ter aqui um background color orange. Certo. Ok? Estamos vendo aqui, ó. Tá certo? Tá ali na tela? Tá na tela. Agora presta atenção no display none, hein? Olha lá. Viu aí? Não vi. É porque o none ele remove. É isso aí. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos e a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui, ó. Até lá. Até lá.